Você já pegou uma fonte que aparentemente está funcionando, a tensão está correta no multímetro, mas o equipamento continua apresentando defeitos estranhos? Ruídos no áudio, resets aleatórios, funcionamento instável? Muitas vezes o problema não é a tensão da fonte, mas algo que o multímetro não mostra, o Ripple. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos mostrar uma ferramenta essencial na bancada, muito simples de fazer e que vai ajudar muito na manutenção, especialmente de fontes. Normalmente, a gente precisa de um osciloscópio para enxergar esse problema de Ripple, mas nesse vídeo eu vou mostrar uma ferramenta extremamente simples com apenas 5 componentes que consegue revelar quando uma fonte está com Ripple alto. No final a gente faz um teste real aumentando a carga de uma fonte, observando exatamente quando o Ripple aparece. Bom, antes de mostrar a ferramenta, vale entender rapidamente o que é Ripple. Quando transformamos corrente alternada em corrente contínua, usando uma ponte retificadora, por exemplo, o que sai da ponte ainda não é uma tensão perfeitamente contínua. Na verdade, o que temos ali são pulsos de rede elétrica retificados. Esses pulsos são filtrados por capacitores eletrolíticos normalmente, que vão armazenar energia e vão ajudar a manter a tensão mais estável. Bom, mesmo assim, com capacitor, sempre sobra uma pequena ondulação sobre a tensão DC. Essa ondulação a gente conhece como Ripple, esse é o nome. Uma ondulação residual. Quanto maior for a corrente consumida pelo circuito, maior tende a ser o Ripple, porque o capacitor ele descarrega mais rapidamente entre os picos da rede. Quando os capacitores estão degradados, quando a carga é muito grande, o Ripple vai aumentar e pode causar uma opção de problema que a gente já conhece muito por aí. Por exemplo, ruído em amplificador, ruído de áudio, instabilidade em circuitos digitais, aquecimento excessivo ou até mesmo mau funcionamento geral do equipamento. Normalmente a gente usa um osciloscópio para observar a Ripple. Eu já mostrei aqui em vários outros vídeos como medir Ripple com osciloscópio e tudo mais. Mas nem sempre a gente tem uma à disposição. Então uma pequena ferramenta com 5 componentes vai tirar essa dúvida rápida para você. E é justamente aqui que entra essa pequena ferramenta. Ela tem apenas 5 componentes, um transistor, 2 resistores, um capacitor e um LED. A ideia do circuito é muito simples. O capacitor do detector vai bloquear a tensão contínua da fonte e deixar passar apenas a parte alternada, ou seja, o Ripple, e a gente vai detectar através do LED. Eu vou mostrar o circuito aqui para vocês, o esquemático, para ver como é simples. Ele está montado aqui em protoboard, mas você pode montar numa PCB pequena, você pode montar até em formato aranha, porque são pouquíssimos componentes. Tem aqui um BC547, pode ser um transistor de uso geral NPN aqui sem problemas, um LED comum, um resistor de 100K, o capacitor eu botei de 1 microfarad, mas ele pode ir de 100 nano até 1 micro, aí vai depender da sensibilidade que você quer aqui para o Ripple. Um outro resistor aqui de 1K para limitar a corrente do LED. Só. E aqui é a entrada do sinal. Vamos lá, vamos ver entender como funciona isso daqui. Bom, o primeiro elemento importante que a gente tem aqui é o capacitor de entrada, que é esse daqui. Ele vai estar ligado aqui entre o positivo da fonte, onde você vai testar o positivo da fonte aqui nesse ponto, e a base do transistor. A função dele é bloquear o componente DC da tensão e permitir apenas a passagem das variações, ou seja, de um Ripple, caso exista Ripple. Então ele não vai deixar, vamos lá, você ligou uma fonte 12 volts aqui, sem Ripple ele não vai deixar passar nada. Com Ripple ele deixa passar só o Ripple. Essa aqui é a essência desse circuito. Depois desse capacitor a gente tem um resistor aqui ligado na base para o terra. Esse resistor aqui, o objetivo dele é manter a base do transistor normalmente em nível baixo, para não ter disparo falso ali no LED, o LED não ficar acendendo à toa, Mas antes, pessoal, lembrando que a JLC PCB, que fornece as placas aqui do canal, está revolucionando o uso de placas multicamadas. Se você está desenvolvendo projetos eletrônicos mais avançados, vale muito a pena conhecer as PCBs de 6 camadas da JLC PCB. Esse tipo de placa é ideal para circuitos com componentes complexos, tipo BGAs, etc. Além de aplicações aí com sinais de alta velocidade e alta densidade. Com camadas dedicadas aí para alimentação e sinal, você vai garantir uma melhor distribuição de energia, um controle de impedância e muito mais estabilidade no funcionamento. Isso é fundamental para evitar ruídos e também se o seu circuito mistura partes analógicas e digitais. As 6 camadas ajudam a organizar isso tudo com mais eficiência e confiabilidade. Acesse lá a JLC PCB e leve os seus projetos para um próximo nível. Ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Bom, quando não existe Ripple significativo, o transistor vai continuar cortado, não vai conduzir, portanto o LED aqui não acende. Agora, quando tem um Ripple aqui na fonte, olha, passou o Ripple pelo capacitor,
o que acontece? Pequenas variações de tensão vão passar por esse capacitor. E essas variações vão chegar na base do transistor. Se as variações ultrapassarem 0,6 volts entre base e emissor, o transistor vai começar a conduzir. Quando isso acontece, a corrente passa pelo LED e o LED acende. Ou seja, o circuito funciona basicamente como um detector de pequenas variações AC presentes na fonte. É bem simples, só que é bem inteligente e bem fácil de fazer e muito útil, né? Porque você rapidamente detecta se a fonte tem. Claro, se for um ripple mínimo, aquele ripple aceitável, um ripple que não vai causar o problema, o LED não vai nem acender, que ele vai precisar de pelo menos 0,6 volts de ripple aqui, para poder conduzir e acender. São ripples que começam a ser prejudiciais, que começam a ser preocupantes, de níveis mais altos. Vai que você tem 1 volt, 2 volts de ripple na fonte, a fonte está com um problema seríssimo de filtragem. E o LED vai acender com essa tensão. Okay? Então é para detectar problemas sérios de ripple e não pequenas variações. Para isso a gente realmente precisa observar no osciloscópio. Mas o que interessa aqui é isolar uma fonte boa da fonte ruim, no sentido de defeito. Ok? Bom, eu vou depois disponibilizar aqui o esquema com detalhes. A gente montou aqui diretamente na protoboard. Dá para a gente ver aqui que não tem mistério. Tá lá o BC547B, o LED, o resistor de 100K, um resistor de 1K e o capacitor de 1 micro. Tá? É só isso, só isso. Aqui, nesses dois fios, eu levo ele diretamente para o ponto de teste. O que eu vou fazer aqui agora para a gente testar? Eu vou usar essa pequena fonte aqui, ela é uma fonte muito simples, um pequeno transformador aqui, de 200 ou 300 mA, uma retificação aqui em onda completa com diodos, e ela já tem um capacitor de 1000 microfarads, ok? Então ela vai ter uma filtragem básica aqui para ela. Aqui está o primário, eu vou ligar alimentar esse primário. Nós vamos ver a tensão dela aqui, é uma fonte de 10 volts, tá? Vamos ver a tensão aqui no multímetro. E eu vou aproveitar e ver também o ripple dela. Eu vou ligar a carga eletrônica para a gente drenar uma certa corrente e provocar um aumento de ripple. E a gente observar a ferramenta. A ferramenta eu vou ligar aqui diretamente na saída dela aqui, DC. Bom, vamos lá. Eu vou ligar a fonte, tá? Aqui já está conectado direto, o LED está ali. Vou ligar a fonte. Vou mostrar também uma imagem do osciloscópio para apresentar o ripple, ok? Vou ligar ela aqui primeiro com uma carga mínima. Ok, fonte ligada. 10 volts aproximadamente, praticamente sem carga e sem ripple. Agora eu vou colocar alguma carga nela. A gente já tem algum ripple que a gente pode observar ali, mas aquilo é um ripple de milivolts, porque eu estou com uma carga muito baixa, ok? E o meu LED continua apagado. Agora eu vou aumentar essa carga e a gente vai ver o ripple aumentar lá na tela do osciloscópio. E agora eu vou chegar num nível em que ele vai detectar aqui. Ó. Vou aumentar mais ainda. O LED começou a piscar com uma carga mais intensa e a gente vê o ripple grande lá no osciloscópio. Ok? Estou consumindo aqui 260 mA. Vou baixar aqui. À medida que eu baixo, eu já não tenho mais a sensibilidade ali e tenho uma redução no osciloscópio. Uma prova que isso pode ser melhorado é inserir o capacitor em paralelo. Esse capacitor aqui é um capacitor de 2200 microfarads. Vou colocar em paralelo com a saída e a gente vai observar o que acontece com o ripple. Primeiro eu vou colocar na condição de ripple, ou seja, botar uma carga mais alta aqui, de modo que eu tenho meu LED, minha ferramenta indicando que tem ripple. Agora eu vou colocar aqui o capacitor em paralelo. E a gente vai ver o que acontece. Primeiro lá aqui no osciloscópio ou na ferramenta. Encostei aqui, ó. Apagou ali e diminuiu sensivelmente o ripple lá no osciloscópio. Eu estou colocando o capacitor aqui nesse ponto. Vou tirar o capacitor, ó, LED acende e o ripple aumenta. Vou colocar o capacitor, o ripple diminui e a ferramenta apaga. Aquele ripple é um ripple bem baixo, tá? Você está vendo que ele está dando ali 140 milivolts RMS. É o que eu tenho de ripple. Isso é muito baixo.
140 mV não dá para acionar ali, eu preciso de pelo menos 600 mV de Ripple, tá? Agora, quando eu tiro aqui, eu vou, tá indo a maior que 400 mV de Ripple, já consigo sinalizar aqui o meu LED. Portanto, a ferramenta funcionando muito bem, muito prático. Imagina eu colocar isso numa caixinha, tem um borne com 2 pontas de prova e lá na minha fonte. O LED acende se tiver mais de 0,6 volts, tranquilamente, indica que a fonte naquela condição não tá ok. Na verdade, precisa até analisar o caso, né? Ver se é com carga, se é sem carga. O teste sempre é bom fazer com a carga nominal da fonte, para você medir o Ripple. Você não mede Ripple de fonte sem carga. Você precisa colocar uma carga. Então a fonte vai estar alimentando algum tipo de circuito. Nessa alimentação de circuito, você tem lá o uso normal da sua fonte com a carga que ela está drenando, 1 ampere, 2 amperes, seja lá o que for. E ligando nessa ferramenta a gente vai ter uma noção rápida e imediata se a fonte está com Ripple alto ou não. Então, pessoal, esse pequeno circuito não substitui um osciloscópio, mas ele pode ser uma ferramenta extremamente útil na bancada. Lembrando, com apenas 5 componentes, ele permite detectar problemas causados por capacitores degradados ou por sobrecarga na fonte. Além disso, pode ser usado para comparar o efeito de diversos capacitores na filtragem ou até para verificar rapidamente se uma fonte está trabalhando dentro de condições aceitáveis ou não. Uma ferramenta simples, barata, muito fácil de montar. Então, se você trabalha com manutenção eletrônica, vale a pena ter algo assim na bancada. Muito simples, especialmente para quem não tem osciloscópio. Uma forma bem prática de detectar Ripple em fonte. Prática e rápida, né? Um aviso luminoso e bem simples. Bom, em relação à tensão de alimentação aqui, ele vai funcionar bem com tensões aí da ordem de 3,3, por aí 4 volts, até uns 24 volts, mais ou menos, sem problema. O que vai cobrir aí grande parte das fontes que a gente trabalha com eletrônica. Se precisar uma tensão mais alta do que essa, aí vai precisar fazer algumas alterações aqui no circuito para compatibilizar o transistor, o LED e tudo mais, para evitar a queima do circuito. Mas na maior parte das fontes aí entre 3, 4 volts e 24 volts, você vai trabalhar tranquilamente, sem grandes problemas, com esse detector de Ripple. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessa ferramenta prática. É um projeto de final de semana, pode ser feito rapidamente, com materiais que você certamente vai achar na sua sucata. Vale a pena botar numa caixinha, numa plaquinha, ou montar a aranha e colocar numa caixinha direitinho, e vira mais um instrumento para incrementar, fazer um upgrade aí na bancada e agilizar os diagnósticos dos equipamentos. Ok, pessoal? Se gostarem do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.